Olá, filhas amadas do Pai. Olá, patroas, a qual eu faço parte do grupo das patroas Estaon, um projeto maravilhoso idealizado pela Liz. Parabéns, Liz, por esse projeto, a qual ajuda mulheres, né, a lidar com as dores do abuso, o abuso físico, né, o abuso psicológico, o abuso moral, a agressão. Mulheres que foram agredidas, que estão passando por esse tipo de situação, para saberem se posicionar nesse relacionamento e nos que virão, porque é da vontade de Deus que nós venhamos a ter bênçãos, e as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então, eis-me aqui, Kátia Ramos, terapeuta cristã. Eu sou terapeuta cristã de posicionamento, ou seja, eu trago posicionamentos de vida, de corpo, alma e espírito, para que você possa fluir e avançar da maneira que Cristo deseja, com uma visão, uma consciência e um movimento de vida. Então, é para isso que Cristo me chamou. Essa é mais do que uma profissão, é uma missão que eu tenho de trazer para as pessoas naquilo que Cristo me libertou, me ajudou, me fez entender, me fez compreender, ter a consciência certa da palavra dele. E a primeira coisa que eu trago hoje para vocês, Cristo não quer que a gente viva sobre uma prisão, sobre um cativeiro. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então, se você está vivendo num cativeiro, num lugar onde você se sente escrava, presa, né, não poder fluir, avançar na sua vida em todas as áreas, aonde você não tem paz na sua vida sentimental e todas as áreas da sua vida, pode ter certeza que você não está alinhada corretamente ao propósito que Deus tem para você, porque não é isso o propósito de Deus para nenhum ser humano aqui na Terra e nem para você, né? Você que talvez confunda submissão com subserviência. Você acha que Deus quer que você seja subserviente, ou seja, capacho. É uma submissão forçada, é uma obediência forçada, mesmo que te agredindo, te maltratando. Você acha que pela palavra de Deus, Deus quer que a mulher viva isso, e não é. Não é. Isso foi um entendimento distorcido que foi vindo com o decorrer dos séculos, dos tempos, e talvez os seus antepassados, suas avós viveram isso, sua mãe viveu isso, mas você tem que decretar: a partir de mim vai ser diferente, a partir da consciência que eu tenho a respeito da palavra, do posicionamento da minha alma, eu vou ser diferente, eu rompo esse padrão. Porque você quer esse padrão nas suas filhas? Nos seus filhos? Você quer que seus filhos vivam relacionamentos abusivos da mesma forma que você viveu? Acredito que não, né? E é por isso que nós vamos falar hoje, continuação, né? Nós falamos a respeito das raízes, eu estava lá no monte, apresentei uma árvore, né? Exemplifiquei o que era, né? Falei para vocês: olhem a árvore, o que vocês veem? O exterior, a copa, os galhos, os frutos, as folhas, o tronco, mas vocês não veem o quê? As raízes. E eu comecei por aí, falando que a gente precisa olhar, é necessário olhar para as raízes. Aí eu fiz uma reunião, né, de sala fechada com esse grupo maravilhoso das patroas. Se vocês quiserem, entre em contato comigo no 11 97637 7571, que eu conecto também você a esse grupo, né, das patroas, mulheres que sofreram agressões, abuso físico, para que vocês possam também estar recebendo todo o apoio, né, que a Liz busca, esse grupo, treinamentos, cursos, palestras, desenvolvimento, para que você saia desse lugar de dor, e a terapia também, que é muito necessária para que você reconheça o seu lugar em Cristo, para que você se posicione com seu valor, se posicione como a mulher de Deus que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja uma Esther. Deus quer que você seja uma Débora. Deus quer levantar Déboras, Deus quer levantar Estés, Deus quer levantar Lídias, Deus quer levantar Abigails que Deus não se agradava de Nabal. Deus quer levantar essas mulheres valentes, fortes, não empoderadas, mas femininas,
que se posicionam, não empoderadas, mas posicionadas, ok? Posicionadas que caminham rumo ao propósito que Deus tem para vocês. E se aqueles que, por falta de entendimento, conhecimento, né? A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, você se envolveu, você permitiu que muitas coisas entrassem no seu relacionamento, para você se posicionar da maneira certa, ou para sair, né? Ou para saber lidar. Muitas mulheres passaram por esse abuso, mas ainda estão sofrendo tudo que passaram, e Deus não quer isso. Então Deus quer, através dessa terapia, te trazer a consciência, porque a consciência, a nossa consciência é o nosso espírito, e o nosso espírito tem que estar conectado ao Espírito Santo de Deus. Então é isso que eu trago, posicionamentos alinhados ao Espírito Santo de Deus, que vão te trazer aquele despertar. Meu Deus, eu não sabia disso, eu não sabia que a tua vontade era dessa forma, então eu vou me posicionar nessa questão. Vamos lá. Vamos, antes de começarmos, vamos orar? Eu vou orar aqui, porque sem Deus nada podemos fazer. Pai, eis-nos aqui neste momento, Senhor, nós consagramos as nossas vidas a Ti, eu te apresento a vida de cada mulher que está comigo, cada mulher que sofre abuso, agressão, e abusos psicológicos também, palavras duras que são agressivas também e que não é da Tua vontade. Assim como diz lá no livro de Malaquias, que o Senhor odeia a separação, mas também odeia a mão que traz violência. O Senhor odeia também a violência, Senhor. E qualquer tipo de violência, seja ela de palavras, seja ela de agressão, jogar as coisas, aquele nervosismo que tem dentro de casa, tacar as coisas na parede. Não, Pai, o Senhor condena isso. E o Senhor quer ensinar, Senhor, essas mulheres a se posicionarem diante da vida. Se posicionar não quer dizer se separar muitas vezes, mas obedecer à Tua direção, Senhor, e caminhar rumo, e não aceitar esses tipos de agressão, esses tipos de palavras, Senhor, porque o Senhor não nos trata assim. O Senhor, Pai querido, quer que essas mulheres, que nós vejamos o valor que nós temos para o Senhor e que não venhamos aceitar a condições que o inimigo, Pai, usando, Senhor, aquelas pessoas, porque o Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra, Senhor, os inimigos que usam aquelas pessoas. Mas nós temos que saber nos posicionar, meu Pai, de corpo, alma e espírito, e se o Senhor não nos ajudar, Senhor, se o Senhor não conduzir, nada podemos fazer. Se o Senhor não edificar essa casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, sê conosco, sê comigo, Senhor, para eu orientar essas mulheres naquilo que o Senhor me libertou, me salvou, me iluminou, Senhor, assim que eu possa ser instrumento para iluminar essas mulheres também no caminho da vida e do propósito eterno que o Senhor tem para cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém, amém? Lembretinho para as mulheres, as patroas, mais tarde, 8 horas da noite, nós vamos estar fazendo novamente a nossa sala fechada, para que vocês possam falar. Foi muito enriquecedor, né? Entrar em contato, cada uma contou um pouquinho da história, do padrãozinho, né? Trabalhando no que foi visto na semana passada. Então, vocês viram na semana passada que tem questões familiares, ficou uma tarefinha aí para as mulheres, né? Se vocês não fizeram, mulheres, façam. A tarefinha qual que era? Olhar questões, padrões familiares que vocês estão repetindo. Então, por exemplo, nossa, agora que eu percebi, na minha família tem sempre o mesmo padrão de separação, sempre o mesmo padrão de mulheres que foram abusadas por palavras, agressões físicas. Tem sempre o mesmo padrão de nervosismo, mulheres que assumem a liderança dentro de casa, homens, de repente, né, às vezes fracos, não, mas padrão de homens agressivos. O meu pai foi assim, meu pai foi alcoólatra, então meus tios foram assim, minhas tias foram assim. Então, olhar para a história de vocês, olhar para as raízes, essa foi a tarefa, né, para que a gente depois possa conversar mais tarde e realmente se conectar com aquilo que vocês viram, né, das raízes de vocês. E hoje, então, continuando olhando para essas raízes, vamos pensar acerca dos nossos pais, que são o princípio dessa raiz, o princípio dessa raiz. Para os nossos pais e toda a nossa linhagem, linhagem de pai e linhagem de mãe, né?
Como eu já expliquei, nós não só herdamos características físicas, características, né, fisiológicas, cor de olhos, cor de cabelo, cor da pele. Não, nós não só herdamos isso. Nós herdamos também características, nós herdamos também comportamentos dos nossos pais, o jeito, a fala. Então, eu peço para que você observe, né? Eu pedi para que as meninas também fizessem essa tarefa. Comecem a pensar nisso que eu tô falando e pensar assim, nossa, é verdade, eu nunca conheci, por exemplo, a minha avó e todo mundo fala que eu tenho um jeito dela. Entenda que não é padrão aprendido, não é comportamento aprendido. Você herdou isso, está nas suas memórias genéticas, a epigenética comprova isso, né? É mais do que a genética. Então é mais a fundo, é um lugar mais fundo, mais profundo. Então nós herdamos, às vezes, padrões de escolhas, padrões inconscientes de escolha. Às vezes a gente faz a mesma escolha. Por quê? Por que eu casei com uma pessoa parecida com meu pai? Porque você herdou essas questões de escolha. A gente herda comportamento. Eu já ouvi uma pessoa falar assim, nossa, eu não conheci a minha avó. Quando eu nasci, ela já tinha falecido. E todo mundo fala que eu tenho jeito de ser justiceira que nem ela. Então você acha que as suas escolhas são feitas por você mesmo? Não. Existe um padrão ali inconsciente, né, que vem trazido pelos seus entes queridos, pelos seus antepassados. E é normal, natural, super compreensível isso. Eu não tô falando nada místico, nada sobrenatural. Se você for ver na sua raiz, você vem e tem algumas coisas, tem alguns jeitos, fez as mesmas escolhas, tem os mesmos comportamentos. Começa a olhar, você é um pouco parecida com quem? Com a sua mãe ou com o seu pai? O seu gênio. Sabe, não foi coisas que você viu, comportamento que você aprendeu. Porque por mais que você tente lutar contra isso, vamos dizer assim, tá dentro de você, tá intrínseco. Mas é possível totalmente quebrar. Só que com as ferramentas, com a análise, com a consciência certa. Você precisa ter a consciência primeiro e depois se mover a isso. Tá? E é isso que nós vamos estar trabalhando em terapia. Então hoje, né, nós falamos sobre as raízes, vocês olharam algumas questões, hoje nós vamos continuar olhando especificamente aos nossos pais. Isso mesmo, aos nossos pais. Pensa, você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. A gente até atendeu uma lindona, né, na sala fechada, que ela falou assim, olha, eu não convivi, eu fui adotiva, eu não convivi com os meus pais, né, muito pouco, assim, eu os vi, porque eles me passaram para outra família, só que eles estavam próximos, só que ela não conviveu para saber o comportamento, e ela tem aspectos da mãe, aspectos do pai, e que ela não gostaria de ter, ela gostaria de ter daqueles que os adotaram, porém, tá dentro dela, tá dentro dela. Ela gostaria de ter a calma, a consciência, a sabedoria dos pais que a adotaram, mas não, aquilo fala mais forte do que ela. Então não adianta fugir do que está dentro de você. E eu quero trazer hoje o quê? A questão de honra aos nossos pais biológicos, ok? Por mais que você fale assim, eu nunca conheci, eu sou filha adotiva. Eu não tenho pai. Né? Tem muitos que falam assim, eu não tenho pai, meu pai rejeitou. Então você né, é fruto do quê? Nasceu de semente, né? Não, você tem um pai, você tem uma mãe. E eu quero que você olhe para esse pai e olhe para essa mãe, a partir de agora. Por quê? Porque tá dentro de você. E ignorar é não dar um lugar de pertencimento na sua alma. A alma é a sede das nossas emoções, vontades, desejos, sentimentos. A alma é a nossa mente, é os nossos pensamentos, é o nosso consciente, é o nosso inconsciente. Só que o inconsciente da nossa alma é um lugar profundo, oculto e secreto, aonde você não consegue acessar, aonde homem nenhum consegue acessar, mas Deus tem total acesso. Então, questões que te fazem produzir comportamentos, que te fazem ter escolhas, que fazem ser impulsivo em algumas atitudes, isso está tudo lá na sua alma, no seu inconsciente, de forma inconsciente. Você age de forma inconsciente, você escolhe de forma inconsciente, você decide baseada em padrões
em questões da sua família, da sua linhagem. E você precisa olhar para isso. Para quê? Identificar. Esse é o propósito nosso aqui nessa terra, né? O segundo propósito. O primeiro é manifestar a glória do Senhor, é pregar o evangelho, naquilo que Deus nos capacitar. Mas o segundo propósito é olhar para aquilo que foi nocivo, que está dentro de nós, a gente quebra e fala, a partir de mim eu posso ser diferente. Então, se teve padrões de vícios, eu olho para isso não para condenar, porque tudo aquilo que eu condeno eu repito, mas eu olho para isso para falar assim, não, a partir de mim vai ser diferente. E olhar para as questões boas e falar assim, não, eu olho para isso e eu repito isso e eu intensifico essa bondade. Mas aquilo que foi ruim, eu olho para isso e ressignifico. Ou seja, eu mudo o significado. O que foi ruim, se tinha padrões de vícios, não, a partir de mim vai ser diferente. Se tinha separação, não, a partir de mim eu quebro isso. Eu vou casar e vai ser para sempre. Não, se tinha um padrão de escolha X, não, eu olho para isso, eu vou me atentar com consciência, aquilo que Deus quer, e eu vou fazer as escolhas certas, e eu rompo esse padrão de, por exemplo, fazer uma escolha de um casamento abusivo, ok? Mas para que nós consigamos quebrar, eis aqui o primeiro passo. Nós não podemos condenar os nossos pais. Então, se na maioria, todas as mulheres que eu falei na sala fechada, é um padrão de mulheres que sofreram um abuso, a maioria é assim, não tiveram pais presentes, não tiveram um bom exemplo de pai principalmente, de homem. Não tiveram aquele pai, aquele afeto de pai, não tiveram aquele lar, aquele casamento dos pais estruturados, na maioria dos casos, pode ser que seja diferente. Mas a menina, né, que ela é tratada, que ela tem o afeto do pai, que ela tem palavras de afirmação de um pai, que ela sabe o lugar dela primeiramente no pai, né, que está no céu, mas de um pai mesmo, pai terreno, ela muito difícil ela se envolver com algum homem que vai ser abusivo com ela, né? Então, sempre teve ali o pai agredindo a mãe com palavras, o pai, sabe, abandonou, rejeitou, o pai alcoólatra, sempre tem alguma coisa e mais voltado para o pai. Tem de mãe também? Tem falta de... Tem, mas é mais com relação ao pai. Depois vocês podem deixar no comentário se vocês estão passando por esse tipo de coisa ou já passaram, se isso faz sentido para vocês, um pouquinho da história de vocês, ok? Mas vamos lá. Então, olhar para esses pais a partir de agora, né, desse momento que eu trago vocês à consciência, dando lugar para eles na alma, sem condenar. Por que sem condenar? Como que eu não vou condenar o meu pai? Meu pai foi um monstro. Meu pai bateu na minha mãe, agrediu minha mãe. Meu pai fez tudo isso, maltratou. Meu pai foi um homem muito ruim. Eu vi agressões terríveis. Olha, eu quero dizer em primeiro lugar, eu sinto muito. Eu sinto muito, mas de verdade, o Senhor também, o teu propósito também aqui nessa terra é transformar toda essa dor em valor. O Senhor, não há nada oculto diante do Senhor, não há nada despercebido, não há nada que aconteça aqui que não seja da permissão de Deus. Aí você fala assim, nossa, Deus é mau porque estava vendo tudo isso e permitiu. Sim, Deus permite. Para que você lá na frente possa olhar tudo isso e conseguir expandir a consciência, como eu quero te trazer agora, para você olhar para isso e conseguir ressignificar isso e aonde foi a sua maior dor ser o seu maior valor. E eu falei algo para as mulheres e eu quero falar aqui também. Se você entender esse processo, e o processo, olha, dói, mas o propósito cura. Você entender que todo o processo de dor que você passou faz parte de um grande propósito, e você decidir ser curada a isso, para curar outras pessoas, você está no caminho certo. Agora, se você ficar debatendo, lutando, que nem menina mimada, e falando, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, você vai continuar nesse lugar, carregando essa mágoa na sua alma, tomando um veneno, esperando que eles morram, mas quem tá morrendo é você. Então, vamos lá. Olhar para esse pai, olhar para essa mãe, dar um lugar na alma, é necessário porque a gente não flui, a gente não avança na vida. Quando a gente nega aquilo que está dentro da gente. A gente nega aquilo que teve bom,
deles na gente. Ah, não teve nada de bom. Não. Deus enxerga. Deus sabe. E Deus quer que mesmo que não tenha nada de bom à sua vista hoje, mas que você consiga não condenar aquilo que foi de ruim. Primeiro ponto, né? Eu só quero te trazer a memória e a consciência acerca disso. E o que eu quero dizer também, que eu falei para as meninas, eu falei assim, olha, se vocês conseguirem viver esse processo que dói, né? Mas o propósito que cura lá na frente é o seguinte, vocês vão conseguir até agradecer, presta atenção, até agradecer as pessoas que te feriram, inclusive seus pais. Todos que te feriram. Você vai falar, meu Deus, obrigado pelo que aconteceu na minha vida naquele momento. Parece, né, duro de dizer, mas é fato. Se vocês não conhecem, depois coloquem nas redes sociais, no YouTube, a pastora Joyce Meyer. A pastora Joyce Meyer é um exemplo bem comum disso que eu quero dizer para vocês. Ela, na infância dela, na adolescência dela, ela foi abusada e quase todas as semanas ela é abusada por quem? Pelo próprio pai. Aí ela teria duas escolhas. Ou se vitimizar, se colocar num lugar de vitimismo, pela vida toda, culpando Deus. Deus, porque você permitiu que isso acontecesse? E não que não teve certas situações na vida dela que ela fez isso, teve, né? Porque nós somos seres humanos, afinal de contas nós somos carne. Mas ela, no decorrer da vida dela, Deus estava tocando no coração dela, falando com ela. Ela poderia se colocar nesse lugar de vitimismo a vida toda e falar assim, meu pai foi um monstro comigo, e ele foi muito mal, muito ruim, e nossa, enfim, e ficar a vida toda, até hoje, né? Hoje ela tá com, acho que 80 e poucos anos, se eu não me engano, 70 e poucos anos. E ela poderia ficar nisso, meu pai foi um monstro comigo, abusou de mim, e ter uma raiva, um ódio do pai dela até hoje, e o pai dela tá naquele lugar de monstro. Enfim, ela poderia ter escolhido isso. Mas no decorrer dos anos, Deus foi trabalhando, ela teve um primeiro casamento abusivo, onde o homem agredia ela, porque ela escolheu o mesmo padrão de homem, que abandonava ela várias vezes. Enfim, pela segunda vez ela casou com um homem de Deus, e eles começaram a se alinhar. Ela foi carregando muitos traumas, muitas feridas, tal. Só que ela foi entendendo nesse processo que ela tinha que dar um lugar na alma pro pai dela. E Deus foi trabalhando e ela foi dando esse lugar na alma pro pai dela. Enfim, hoje ela tem os livros que são best-sellers, os livros mais lidos no mundo todo. Ela hoje é uma pregadora sensacional e que ela fala disso com toda a liberdade, fluidez. E ela fala, e ela com propriedade, ela fala, eu passei por isso. Mas hoje eu entendo que foi necessário eu passar por isso para estar no lugar que eu estou, ajudando outras almas a ressignificar, a sair desse lugar de vitimismo, de olhar para essa dor e transformar essa dor em valor. O pai dela, no fim já da vida, assim, ela cuidou dos pais dela, o pai dela aceitou Jesus, ela batizou o pai dela nas águas, o pai dela pediu perdão, enfim. Ela poderia ter escolhido ficar julgando ele, condenando ele pela vida toda, ou ela poderia e pode, né, escolher o estar vivendo todo o propósito que Deus teve através de toda essa dor. Então Deus teve um propósito nessa dor, para que a partir de você rompa tudo aquilo que vem de padrão nocivo da sua família e possa ser a partir de você diferente, ok? Então, primeiro passo, você vai começar a partir de hoje não condenar. Não olhar mais com esse olhar de condenação. Pedir para Deus, clamar para Deus mesmo, a dar um lugar a esse pai, a dar um lugar a essa mãe na sua alma. Por mais que eles foram falhos, fracos e pecadores, por mais que eles erraram, machucaram você. Então, é um lugar pedindo, Senhor, eu preciso dar esse lugar, senão eu não fluo, eu não avanço, eu não prospero na minha vida se eu não der esse lugar. Eu preciso começar a enxergar com os teus olhos para o meu pai e para minha mãe. Com que olhos que eu vou enxergar, Kátia?
os olhos de quem diz assim, eu sei que você foi muito ferido, por isso você feriu. Porque, meus irmãos, talvez você não saiba toda a sua história, talvez você só sabe por partes ou por cima, porque a gente tem mania de não querer saber dos nossos antepassados, como foi a história dos nossos avós. E tá tudo dentro de você, tá tudo no seu DNA. O seu DNA é o livro da sua vida. Não tem como fugir disso. Tá tudo escrito lá nos seus códigos genéticos, no seu DNA. A história dos seus antepassados, a história dos seus pais. Então é olhar para essas questões, querer olhar para a história dos seus pais, querer olhar para a história da linhagem da sua mãe e falar, meu Deus, olha como foi a história deles, olha como se parece com a minha. Você vai ficar chocado. E aí falar assim, agora eu entendo. Vai começar a cair a ficha, por quê? Por que meu pai foi agressivo? Por que sabe, houve aquele relacionamento tão abusivo, tão triste dos meus pais? Porque ele passou também isso com os pais dele. Sabe, começar a olhar um pouco, querer olhar um pouco para essa história e falar assim, meu Deus, eu tenho que dar um lugar para o meu pai urgente, para minha mãe urgente, porque eles não souberam dar aquilo que eles não tiveram, eles só deram aquilo que eles tiveram. Eles não souberam, naquilo que eles foi ferido, eles feriram. Porque é isso que eles tinham dentro deles e é isso que eles viram e observaram também. Né? Porque quando a gente tem dentro da gente e a gente observa tudo isso à nossa volta e a gente sente na própria pele, por exemplo, se o seu pai teve um pai que foi abusivo e ele conviveu com esse abuso, sabia que às vezes Deus permite até a rejeição e o abandono? Meu Deus, que forte isso. Mas receba. Deus às vezes permitiu até a rejeição e abandono, para que você não carregasse somente o que já estava dentro de si, que já é difícil de lutar contra o que está dentro de si, ressignificar o que está dentro de si. Mas Deus permitiu o abandono e a rejeição daquele pai para que você não sofresse também na prática, no comportamento, no dia a dia. Então Deus permite também o abandono, a rejeição, para que não ficasse mais intrínseco dentro de você. Ele sabia que, por exemplo, não, somente isso que que a minha filha passou, meu filho também, não sei se algum me vai assistir, passou, pare aqui. Que ele consiga lidar com todo esse processo que está dentro da alma dele e lá na frente ressignificar. Então Deus às vezes permite o abandono, a rejeição, Deus permite que você se tenha sido adotado, outras famílias, os avós tenham criado, sei lá. Para que além de lidar com tudo isso que estava dentro de você, você também não tenha essa representação nos comportamentos. Tenha visto isso no comportamento, né? Não tenha sido um comportamento aprendido, forte isso. Então, olha só. Então, é um processo que nós estamos trabalhando, vivendo. Então, qual é a consciência que hoje eu trago para vocês? Começa a dar um lugar para esse pai na alma, para essa mãe na alma. Eu só vou falar de pai e mãe. Mas se querem incluir a linhagem de vovô por parte, vovós por parte de pai, vovôs por parte de mãe, bisavós, pode incluir também, começar a dar um lugar. E como que você vai dar um lugar? Você vai fechar os olhos, vai imaginar esse pai, imagina esse pai, essa mãe na sua frente. Começa a declarar tudo que vem na sua alma. E declara que você sabe que são falhos, fracos e pecadores, que só reproduziram aquilo que eles puderam dar, que feriram porque foram feridos, que agora entende a história, fala assim, eu dou um lugar na minha alma a partir de hoje, vocês pertencem. A partir de hoje eu dou esse lugar na minha alma, vocês pertencem. E
Eu não quero mais condená-los, julgá-los por aquilo que fizeram. Quero simplesmente que venha habitar dentro de mim, porque vocês são os meus pais e foi Deus que escolheu a mim assim. Então eu dou um lugar a vocês na minha alma. E começa a trabalhar isso durante essa semana, até segunda-feira que vem, dando esse lugar ao Pai de vocês na alma de vocês, por mais imperfeito que eles foram ou ainda estejam sendo. Ah, mas eu preciso conviver, eu preciso ir lá falar pessoalmente. Não, é esse processo aqui na alma. Porque isso vai mudar até essa materialização desse perdão na alma, vai até fazer com que você comece a olhar de jeito diferente na prática para os seus pais. E olha, não importa se eles já faleceram, porque não é uma conversa com os mortos, é uma conversa com as suas memórias, com a sua alma. Eu dou, Pai, esse lugar, por mais que o Pai faleceu, eu dou esse lugar, Pai, na minha alma. O Senhor faz parte de mim. E eu não quero mais olhar para aquilo que foi ruim do Senhor, eu quero olhar para aquilo que foi bom. Eu não quero mais olhar para aquilo que foi ruim da senhora, minha mãe, mas eu quero olhar para aquilo que é bom, intensificar aquilo que é bom. E o que não foi, sabe, Senhor, eu perdoo, eu dou um lugar na minha alma, vocês pertencem. É isso, é isso. E aí, mais tarde, às 8 horas da noite, eu vou falar com as lindonas, as maravilhosas, as patroas Taon, né? E quem quer fazer parte desse grupo, mais uma vez, depois entre em contato comigo, que eu passo aí o link do grupo. Mas assim, viva esse processo. O processo dói, mas o propósito cura. E Deus quer que vocês sigam em rumo ao propósito que Ele tem para vocês, ok? Então, mais tarde, às 8 horas da noite, eu vou estar com um grupo, né, numa sala fechada da Patroa Taon, participa, porque nós vamos estar fazendo uma meditação mais profunda acerca disso, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira.